Estamos na reta final do nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Hoje, Mateus capítulo 7, de 15 a 23. Eu peço que tu pegue a tua Bíblia ou o teu celular para acompanhar a leitura. Como o texto é um tanto quanto longo, extenso, eu vou fazer uma leitura expositiva e à medida que eu for lendo, eu vou comentando. Tá preparado? Vamos começar? Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Já vamos começar destacando a palavra cuidado. Jesus está dizendo, presta atenção, tenham cuidado. Está nos chamando a atenção de que devemos vigiar, estar vigilantes, atentos. Isso me lembra palavras que o próprio Senhor Jesus proferiu mais uns capítulos para frente, quando ele diz que nós deveríamos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Esse simples quer dizer sem maldade, sem malícia, inofensivos, inocentes, pacíficos, como as pombas. Então, não cabe a nós fazer o mal ou pagar o mal com o mal. Mas, todavia, entretanto, devemos ficar espertos, sermos prudentes, cautelosos, astutos, como a serpente. Por quê? Porque existem falsos profetas. Sempre que algo vem com esse adjetivo falso, subentende-se que existe o verdadeiro, senão não haveria o falso. Então, nós devemos ter cuidado e atenção com os falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm disfarçados. Lembra do disfarçados? Quem eram os disfarçados que a gente viu há pouco? Os hipócritas, os sepulcros caiados, as rochas submersas. Lembram? E olha que perigo. Eles vêm disfarçados de ovelhas. Nós somos ovelhas do rebanho do bom pastor. E eles aparecem no nosso meio, como se fossem um dos nossos, mas não são. Eles são lobos disfarçados de ovelhas. Eles querem devorar, roubar. Lembra do termômetro espiritual? João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Os falsos profetas vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores. Eles querem roubar, matar e destruir. Quem? A igreja. As ovelhas. O que um lobo vai fazer com uma ovelha? Ele vai matar. Ele vai dilacerar, ele vai destruir, ele vai acabar com a vida da ovelha. É exatamente isso que os falsos profetas fazem na vida da igreja. Eles disseminam o espírito de engano, o espírito do erro, a mentira. Quando a gente fala de falsos profetas, já tem vídeo no canal falando sobre os 5 ministérios, né? Então, pode ser um falso apóstolo, um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre, um falso evangelista. Significa um falso presbítero, um falso diácono, um falso líder.
Alguém que tem autoridade sobre a igreja, mas que não tem vida. É alguém que é hipócrita, que é um sepulcro caiado, que tem uma aparência de ser bondoso, de ser piedoso, mas na verdade ele é um lobo perigoso. E aí nós devemos lembrar dos últimos dias, da última hora, quando Jesus alerta que o anticristo, e tem uma passagem que em 1 João que fala do anticristos no plural. Nós estamos vivendo esses dias difíceis. Como que tu vai saber quem é um falso profeta? Quem é o anticristo? É aquele que usa a mentira, que usa o engano. Aquele que faz de tudo para enganar. Pecadores todos nós somos, mas não vivemos na prática do pecado. Abominamos o pecado. Sofremos com o pecado, com as consequências do pecado. Buscamos arrependimento diário. Buscamos a santidade, o sangue de Jesus, o nome de Jesus sobre as nossas vidas, para que tenhamos paz, para que possamos ficar livres do pecado. O anticristo, o falso profeta, esse lobo disfarçado de ovelha, ele vive pecando. Ele tem uma vida de pecado. Ele só tem uma fachada, uma vitrine, mas a essência dele é maligna, é pecaminosa. Há uma diferença entre ovelha e lobo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque quem mente desde o princípio é o diabo, é a serpente. Nós somos filhos da luz, nós seguimos Jesus. A verdade está conosco, porque Jesus é a verdade. Então, os falsos profetas são os mentirosos. São aqueles que fazem de tudo para enganar os eleitos. O que eles ganham com isso? Eles fazem com que essas pessoas sejam iludidas, mas elas não vão encontrar a verdadeira mensagem, a palavra genuína, o ensino verdadeiro. Elas vão se perder nesse meio e vão para o inferno. Então, é muito sério quando Jesus está dizendo para nós prestarmos atenção, cuidado, ficarmos atentos. 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Então, tu sabe que é uma figueira porque ela dá figo. Tu sabe que ela é uma laranjeira porque ela dá laranja. Então é a mesma coisa. Se tu é de Deus, tu vai dar bons frutos. E se tu é do diabo, do inimigo, se tu é das trevas, os teus frutos vão ser conforme a tua natureza, conforme o teu pai, o que está no teu coração. Então, como que eu vou saber a diferença? A Bíblia é clara, não deem ouvidos a qualquer espírito. Não tenham coceira para ter coisa nova, para doutrinas novas, para modinhas. A palavra de Deus, ela é inerrante. Nós estamos aqui desde o primeiro vídeo deste canal, buscando ensinar a palavra viva e genuína. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia diz, o que tu acrescentar, Deus vai acrescentar em flagelos. O que tu tirar, Deus vai tirar da tua vida, dos dias da tua vida. Então, esses falsos profetas, esses anticristos, esses lobos disfarçados, eles são árvores do mal, que querem disseminar o mal, querem ensinar errado para o povo, querem desvirtuar a palavra de Deus. Eles são do mundo,
e seguem os padrões do mundo. Nós somos de Deus e seguimos os padrões de Deus. Eles têm uma aparência semelhante a um homem de Deus, a um profeta verdadeiro. Mas na essência, ele não é. Como é que eu vou ter certeza? Do fruto que ele produz, as coisas que acompanham ele, certo? Aí a gente lembra daquela situação quando Jesus teve fome e foi procurar uma figueira. Foi procurar não, ele estava caminhando e viu a figueira. E aí foi procurar figos na figueira e ele não encontrou. E ele amaldiçoou a figueira. E ela nunca mais deu frutos. O que a gente aprende com essa história? De que ela tinha aparência de ter frutos. Ela aparentava ter frutos, mas na verdade não tinha fruto nenhum. Era uma ausência de frutos. Esses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, eles fazem o contrário, né? Eles, ao invés de alimentar, de cuidar, de proteger, eles querem dominar, subjugar, fazer com que a pessoa fique dependente, é uma idolatria até. E isso a gente está vendo muito no Brasil, infelizmente. Desvirtuar o verdadeiro evangelho, criar coisas mirabolantes que não estão na Bíblia, que não estão na palavra, que nunca Jesus ensinou. Só para quê? Para prender, para atrair, para seduzir, para manter aquelas pessoas cativas naquela falsa doutrina. 17. Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. A árvore, ela é um exemplo da vida. No Gênesis tem a árvore da vida, no Apocalipse tem a árvore da vida. Nós começamos o propósito de Provérbios a partir do Salmo 1, falando que aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, ele é semelhante, ele é como uma árvore plantada perto de águas, que na estação própria dá o seu fruto. As folhas não murcham, as folhas não caem. Mesmo vindo calor, ela fica sempre verde, forte. Então, árvore na Bíblia é sinônimo de vida. Nós podemos olhar para as árvores e nos inspirarmos. E a Bíblia, olha, é um estudo maravilhoso. Todos os livros, sempre que quiser comparar, vamos dizer assim, o sucesso, a prosperidade, o aperfeiçoamento de um justo, de um filho de Deus, se compara à árvore, à imponência, à força, à vida, ao frutificar das árvores. Aí, aqui Jesus está dizendo o quê? Que quando a árvore não dá bom fruto, sabe o que é reservado para ela? Fogo. Ela é destinada para o fogo, ela vira lenha. Nós aqui gaúchos sabemos muito bem a importância da lenha para um bom churrasco ou para aquecer a casa no inverno, ou um fogão a lenha. Nós sabemos que as árvores, elas viram lenha, os galhos viram lenha. Então Jesus está falando aqui que vai para o fogo. É uma analogia que nós podemos entender. Se nós não dermos frutos, e frutos doces, como o fruto do Espírito Santo, ou frutos dignos de arrependimento, todos os dias da nossa vida, nós vamos para o inferno. Porque o inferno é um lago de fogo, reservado para o diabo e os seus anjos. Não é para ter nenhum ser humano lá, mas as pessoas têm livre arbítrio. Elas escolhem dar maus frutos. Elas escolhem fazer o mal.
A Bíblia diz que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. O homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Também já falamos sobre isso aqui. A boca fala do que o coração tá cheio. O povo fala coisas lindas, canta, adora, proclama, bota versículo, faz tudo. Mas e a vida? E o coração? E esse fruto de arrependimento? Então Jesus deixa bem claro, se tu não produzir bons frutos, tu vai ser cortada e jogada no fogo. Cortada é o quê? Tu não vai participar da comunhão. Tu não vai estar junto. Vai para o fogo. Vai para a perdição. Vai para as trevas. Porque quem segue os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, está seguindo nada mais, nada menos do que a mentira. E acabamos de falar. Quem é o pai da mentira? Ai, e aí agora? 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitos milagres? E olha a resposta do Senhor Jesus. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe tu ser enganado, tu viver enganado, tu fazer muitas coisas e Jesus falar, não te conheço, não te conheço, não te conheço, nunca te conheci, tu nunca falou comigo, tu nunca me seguiu, tu nunca andou comigo, tu nunca foi um pequeno eu, um pequeno Cristo, não te conheço, te afasta de mim. Assustador isso. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram sábias, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, insensatas, avoadas. 5 levaram suas lâmpadas e um óleo de reserva. As outras 5 levaram só a lâmpada. O noivo tardou, demorou. E as lâmpadas começaram a se apagar. A luz começou a diminuir. As que eram sábias, que tinham planejado, que tinham feito tudo certo, que realmente queriam encontrar o noivo, elas entraram. As loucas saíram para comprar azeite na hora H. Quando elas voltaram com azeite, era tarde demais. A porta já tinha se fechado. E o noivo não as recebeu. Sequer as conheceu. Que nós não sejamos essas virgens loucas. O que isso simboliza? A igreja. A igreja que faz tudo menos amar o Senhor Jesus. Que faz tudo menos obedecer a palavra de Jesus. O que a gente está fazendo aqui? Por que o Sermão do Monte? Porque são palavras ditas pelo Senhor Jesus. Palavras que saíram da boca do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Mestre maior. Não tem desculpa para a gente não entender, para a gente não seguir. Porque é o próprio Jesus que falou. E às vezes as pessoas estão envolvidas com tantas coisas e não se ocupam do próprio Senhor Jesus. Que Deus nos dê capacidade de vigiar, de ficar sóbrio, atento
e que Deus nos dê a graça de sermos árvores frutíferas, árvores que dão bons frutos, frutos doces e frutos dignos de arrependimento. Amanhã a gente continua.